Mais uma semana começou e a gente está com um tema novo para estudar aqui na nossa lição sobre profecias, alusões, imagens e símbolos, como estudar profecia bíblica, tá bom? Eu sou Jardel Barros e fazendo esse vídeo aqui a gente compartilha o estudo da lição Guia de Estudo da Bíblia. Então fica comigo até o final, vou fazer uma introdução rápida aqui de sábado, domingo e hoje, segunda-feira, para a gente ver o que vamos nos debruçar durante essa semana aí com o tema O Fundamento do Gênesis. O que é que tem a ver Gênesis com as profecias do Apocalipse? Fica aqui até o final, vai ser rapidinho, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bacana, vamos lá então, né? Lembrando que eu fiz aqui uma introdução, pegando aí de sábado, domingo e hoje, segunda-feira, tá bom? Então eu vou falar até hoje aqui, na segunda, compartilhando a tela com você, fazer uma introdução aí do estudo que a gente está vendo essa semana aqui, tá bom? Então eu peguei aqui o verso para memorizar, deixa eu voltar a tela aqui para você ver, o verso para memorizar tá lá em João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, né? João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, falando de como o pecado entrou no mundo, toda a profecia revela Jesus, né? Revela o plano de salvação, fala do homem caído, do pecado que entrou. E o sábado começa com essa introdução. Tem uma imagem bem bacana aqui, ó, eu botei aí na capa do vídeo, né? A Bíblia aberta também, e tá lá Gênesis como a chave aqui, ó. Gênesis como a chave aqui, tá? E Apocalipse com a fechadura. Então, o código, os conceitos, a base do livro de Deus tem a chave, tem um código para você decifrar muita coisa também que está lá no fundo, né, na fechadura. E as pessoas ali esperando ali, né, ver o que vai acontecer, o desfecho da humanidade. Então tá aí. Olha o que diz aqui, ó. Um dos principais problemas com muitas interpretações atuais das profecias do Apocalipse é que elas falham em compreender como o Apocalipse utiliza o Antigo Testamento. Isso é coisa até do diabo, né? Propositalmente ele tem criado narrativas dizendo que o Velho Testamento foi abolido, que não precisa mais a velha aliança, né? E isso faz com que as pessoas deturpem, interpretem errado o desfecho da humanidade no Apocalipse. Então, quando você assume que o Velho Testamento foi abolido, como muita denominação cristã faz, né? A gente viu que Jesus usou o Velho Testamento, né? A lei e os profetas, ele falou tudo ali que vinha testificar dele. Ele veio para cumprir, não para abolir. Mas tem muito cristão se deixando levar pelos enganos de Satanás, o grande usurpador. E aí diz que se você nega o Antigo Testamento, que é uma velha aliança, como muita gente fala aí, que foi abolida, não existe mais, que Jesus veio e aboliu, você tira todo o código correto, toda a essência, toda a chave para interpretar a nova aliança, o Apocalipse, que na verdade é uma só. A gente vai ver aqui, o guia de estudo fala isso, né? O autor bíblico estava familiarizado com o Antigo Testamento e utilizou conceitos que eram bem conhecidos por seu público. Então, tanto os profetas, né, os autores bíblicos, quanto o próprio Jesus estava familiarizado ali com o Velho Testamento e usou aquilo ali porque era o que o público entendia. E até hoje é a base para interpretar as profecias, tá bom? Tá, então aqui ó, a ideia de ter o fundamento em Gênesis, ó, embora seja importante pesquisar toda a Bíblia em busca de passagens que se relacionem com o texto do Apocalipse que estamos estudando, né? O Guilherme Miller fala isso na lição da semana passada, a gente viu isso, né? Como estudar as profecias, as dicas ali, ele deu 10 dicas. Então, a gente tem que buscar na Bíblia toda, todas as passagens, mas algumas passagens específicas nos ajudam a compreender esse livro de forma mais eficaz. Isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro de Gênesis, que revela como o nosso mundo chegou, foi criado e como ele caiu em pecado, chegou ao caos, né? Quase todos os conceitos fundamentais mencionados no Apocalipse aparecem, de alguma forma, nos primeiros capítulos da Bíblia. Então tá lá, né? Não tem como entender o fim sem enxergar o início, né? Então, para saber quem a gente é, de onde a gente veio, por que é que a gente está aqui, para onde a gente vai, o que é que vai acontecer no desfecho final, a gente tem que entender Gênesis, né? E aí cada um desses detalhes do Gênesis traz lições valiosas sobre a natureza da humanidade, de Deus e do conflito que ocorre no universo e, portanto, em nossa vida também, né? Então, aqui, ó, deixa eu compartilhar com você essa tela aqui. Aqui, ó, quase todos os conceitos fundamentais mencionados no Apocalipse aparecem de alguma forma nos primeiros capítulos da Bíblia. E aqui tem um perfil que eu sigo, né? Tá na lição, ele faz alguns quadrinhos bem interessantes, que é bem isso aqui, ó. Por que Apocalipse é tão difícil de entender? Muita gente coloca isso, né? E aqui vem, ó. Será que essas imagens do Gênesis ajudam a entender o final da história? Uau! Os mesmos temas do começo aparecem no fim, só que com um contexto diferente, né? Um sentido diferente. Criação, serpente, dragão e o fim do mundo, né? Entender o começo da Bíblia me ajuda a entender o fim. E o meu lugar
nessa história, né? O Apocalipse faz mais sentido quando conhecemos bem o Antigo Testamento e damos crença, credibilidade, valor, né? No domingo, ó, vem aqui falando do princípio da primeira menção. Quando Deus estabelece a verdade, ele não muda de ideia. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade e ele é eterno, a verdade dele é eterna, a Bíblia diz isso, que Deus é imutável e a verdade dele dura para sempre. Então, como é que tem gente que mesmo a Bíblia dizendo isso, que Deus é eterno, que a palavra dele é eterna, que ele é imutável, tem gente dizendo que ele mudou uma aliança, a velha aliança para a nova, e não entende que a aliança é a mesma. Né? A aliança é a mesma, gente. A aliança que Deus fez é uma só, é eterna, desde o Éden, depois com Noé, depois com Moisés, com Abraão, com tudo, né? A aliança é a mesma. Então o homem vai se rebelando, vai pecando e Deus renova, faz de novo a aliança, mas é com o mesmo conceito, com o mesmo entendimento, com o mesmo propósito, né? Então a aliança de Deus é sempre a mesma. É bom fazer o ser humano entender o porquê da existência dele e entender as profecias que foram reveladas no livro, tá bom? E aí o livro faz uma pergunta, ó. Como a leitura dos textos nos mostram o princípio para estudarmos e entendermos as profecias? E aqui fala de Isaías 40, verso 7 e 8, né? Em Malaquias, capítulo 3, no verso 6, ó. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, tá aí na Bíblia, né? Não sou eu que estou falando, tá na Bíblia, Isaías, capítulo 40, verso 7 e 8. Malaquias, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus quer que todo mundo se salve, Deus é amor, né? E é por isso que ele tem um plano desde antes de criar a humanidade, a gente viu isso. Tem um estudo que eu faço aqui da Bíblia, um estudo bíblico aprofundado, está aqui sobre a Bíblia ser confiável, o plano da criação, a origem do pecado, né? E o plano da salvação, da redenção. Então Deus deixa claro que antes de criar o planeta, ele demonstra o seu amor. Então ele, mesmo sabendo que poderia cair, ele por amor deixou ao livre-arbítrio, a pessoa escolher se quer amá-lo, segui-lo ou não, né? Porque ele não criou robô, tá bom? Em Hebreus 13, 8 fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se Jesus é o mesmo ontem, ele era o verbo que se fez carne, é o mesmo hoje e vai ser para sempre. Como é que diz que o que ele trouxe foi abolido? Que ele veio abolir lei, né? Que o Velho Testamento foi abolido. Então você vê que isso aí não colabora em nada para interpretar as profecias e Apocalipse corretamente, só atrapalha. Então aqui, como é que essa leitura dos textos ajudam a gente? O princípio é que Deus não muda e sua palavra permanece para sempre. Quando a gente estuda uma parte da Bíblia, devemos ler outra para entendermos o que nos dá base para o entendimento complexo, macro, quebra-cabeça total, a imagem total, tá bom? E aqui na lição tem algumas coisas que eu marquei interessante que vale a pena compartilhar com você, ó. Deus transmite a verdade gradualmente ao longo da história. Lembra que a gente viu na lição da semana passada que Daniel fechou o livro e falou, cerra as palavras, fecha o livro aqui, não é para agora não, né? Então ele foi liberando aos poucos conforme as profecias foram se cumprindo, como as coisas foram decorrendo, né? Então é gradualmente ao longo da história, começando com um conceito básico e ampliando ao longo de anos ou séculos. De forma didática, pedagógica, Deus veio ali ensinando desde o Éden, né? E mesmo assim o ser humano cabeçudo, desculpe a expressão, né, teimoso, né, não entende. Até Jesus veio, Deus se fez gente, se fez carne, veio, e as pessoas não aceitaram como Messias, disseram que ele estava blasfemando, né? Enfim, crucificaram ele. E ainda hoje tem gente que negligencia e muda a palavra de Jesus, né? Hoje, grande parte da sociedade prefere falar sobre credibilidade em vez de verdade, pois muitos acreditam que a verdade é algo subjetivo. Essa é a narrativa do diabo hoje no mundo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Todos os caminhos levam a Deus, que o Papa falou, né? Tem um vídeo aqui que eu mostro essa absurda, essa heresia, né? Então, enquanto a Bíblia fala que só existe um caminho, que é Jesus Cristo, a verdade e a vida. Muita gente falando aí que pode mudar, que a verdade pode ser mudada ao longo do tempo, né? Muitas vezes até mesmo a existência da verdade é questionada, não existe uma verdade absoluta. Essas são narrativas do diabo. E tem gente caindo nessas narrativas, né? Porque quer se auto-endeusar, quer dizer que a sua verdade, a sua crença, a sua forma de viver, de enxergar o mundo é a correta, né? No entanto, quando Deus estabelece a verdade, ele não muda de ideia. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade, repetições de princípios ou temas não mudam seus significados, mas em contraste, lançam mais luz sobre esses significados. Então, por que é que na Bíblia tem muita repetição? Por que é que no Gênesis tem alusões ao Apocalipse? No meio da Bíblia, no Evangelho, tem repetições, às vezes em Mateus, em Lucas, em Marcos. Porque, ele não muda de ideia. É pedagógico, é didático. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade, repetições dessa verdade, desses princípios,
né? Não mudam o significado. Então, nova aliança não mudou o significado da velha, a essência é a mesma, ele só trouxe uma roupagem diferente para a pessoa tentar enxergar, tentar entender. Tipo assim, eu vou desenhar aqui, você não entendeu o que eu escrevi lá com o meu dedo, vou tentar fazer de uma forma diferente para ver se você entende. E o povo de Israel, mais uma vez, sempre distorcendo, entendendo errado. E até hoje, existem mais de 35 mil denominações cristãs por causa disso. O povo quer adaptar a Bíblia, a palavra de Deus, ao seu modo de viver, aos seus achismos, aos seus confortos, e não se adaptar ao que a Bíblia diz, que é a pura verdade, né? Então é isso que o guia está trazendo aqui com relação à importância de estudar a profecia, tá bom? Então vamos ver aqui agora a segunda, que é o dia de hoje, né? A gente fez uma recapitulação aí, é o comentário aqui do professor Gilberto Brasiliano do Lição Fácil. Eu vou compartilhar com você aqui, ele bota, ó. Hoje vivemos no tempo da relatividade, onde tudo é relativo, inclusive a verdade. Muitos dizem, o texto bíblico merece credibilidade, mas isso é muito relativo, pois depende da época e das pessoas que leem e creem nela. Então falando que daquela época, era para aquele tempo, né? Que foi abolido, que está ultrapassado. Só que esquece o seguinte, que a Bíblia fala que Deus não muda, né? Deus não negocia seus princípios com a ideia humana que diz que a palavra de Deus é subjetiva, ou seja, que pode mudar com o tempo. E isso não é verdade, pois quando Deus estabelece uma verdade, ele não muda de ideia. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Voltar aqui, ó, isso é lei moral, tá nos 10 mandamentos. Deus escreveu com o próprio dedo, não terás outros deuses diante de mim. Então isso revela quem é Deus, o caráter dele, o que ele quer que a gente faça em reverência, em adoração a ele. Então, ó, pode o mundo virar do avesso. Essa verdade vai continuar assim e Deus não vai mudá-la. Não é para ter outros deuses diante do Deus verdadeiro, né? O Deus Todo-Poderoso. Ou ainda, outra verdade, todos os 10 mandamentos, inclusive o quarto que mudaram aí a lei, né? Como está na profecia, a gente vai ver isso. A Igreja Romana, Apostólica Romana Católica mudou a lei, tirou o sábado, botou domingo. Muitas denominações se prostituíram com essa falsa doutrina e guardam o domingo, mesmo Deus tendo separado o dia, desde o Éden, separou, fez o mundo e no 7º dia descansou, abençoou, santificou. E diz que criou o sábado por causa do homem, para a gente adorar. Aí, ó, o sábado é o dia de repouso e adoração. Nada muda esse conceito divino. E no Gênesis a gente encontra o motivo principal, quando Deus também descansou para nos dar o exemplo. Então isso Deus não muda, né? É imutável o caráter de Deus, a verdade é imutável. Pode passar o tempo que for, a interpretação que for, vai continuar assim. A Bíblia não se contradiz, tá bom? E a profecia, a gente vai ver isso, a profecia vislumbrou isso, né? Que iam mudar os tempos, os calendários e a lei de Deus, né? E é o que aconteceu. O estudo das profecias pode ser entendido como verdades que Deus não muda, porque foi determinado que assim será. Para o entendimento, vamos procurando em sua palavra os significados dos princípios e símbolos até chegarmos à compreensão da vontade divina. A base geralmente está no passado, que devemos nos aplicar a estudar. Então é isso. Se a gente não entende o conceito lá de Deus, do aramaico, do hebraico, né? Do Gênesis, a gente vai distorcer, vai cair nas narrativas do diabo aí. Segunda-feira, para a gente estar finalizando aqui, o guia fala o seguinte, ó, entender a natureza do amor é uma chave importante para compreender a profecia. E aí na lição de segunda é bacana, eu vou compartilhar aqui, ó, voltar aqui a tela, fala o seguinte, ó, herdar a natureza pecaminosa significa que a nossa percepção do universo foi contaminada por tendências ao egoísmo e ao orgulho. Enxergamos o mundo de uma perspectiva limitada, em vez da perspectiva onisciente de Deus. Talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela humanidade do que o amor, né? Então, entender a natureza do amor é uma chave importante para compreender a profecia. Por que que Deus mandou seu único filho, né, para morrer por nós e pede que quem o ama guarde os mandamentos? Então, um dos temas fundamentais do grande conflito é a distorção generalizada do caráter de Deus. E a profetisa Ellen White, né, deixa aqui na série Conflito dos Séculos, desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor, né? O Velho Testamento ratifica o Novo, dá base para o Novo, dá suporte ao Novo, e o Novo testifica, ratifica o que está no Velho, né? Falam da mesma mensagem do amor de Deus para com a humanidade. Deixa eu compartilhar aqui com você, ó. Falando aqui do pecado, né? O pecado de Adão e Eva rompeu o relacionamento deles com Deus, roubando sua inocência e a paz de espírito, né? Tudo era perfeito, mas entraram na realidade da morte por causa de Satanás. Perderam seu lar, a comunhão face a face com Deus e o acesso à árvore da vida. Mas no altar do Éden, Deus prometeu restaurar o que o pecado tinha tirado, né? Então aqui tem uma pergunta também na segunda-feira. Compreendendo o amor de Deus, né? É o tema da segunda. E aí tem essa pergunta aqui, ó. A palavra amor aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 22:2. Como é que isso pode explicar o amor que Deus tem por nós? E é bacana esse estudo aqui,
porque fala justamente de Abraão e Isaac, né? Que Deus ali deu a profecia que ele teria um filho, ele ali botou os pés pelas mãos, tentou adiantar, antecipar, mas Deus mandou o filho da promessa, Isaac, e Abraão, até a Bíblia dá relatos disso, né? Ficou aprendizado para Abraão, que acabou colocando a tese até o menino, como o amor ao menino, até maior do que Deus, e Deus pede aquela prova de sacrificar o filho, né? E também Deus aproveitou esse cenário de que ele sabia o que era o amor pelo filho, né? E de como ele poderia estar ali sucumbindo ao erro de botar o filho como Deus dele, amando mais o filho do que a Deus. Deus aproveitou esse ensejo, esse gancho para ensinar a profecia de Jesus, que ele daria o filho dele para morrer, né? Então depois você dá um pause aí, leia Gênesis 22, 2, ou de 1 ao 13, né? E aí você vai ver toda a história. E as falas, a pergunta de Isaac, né? E aí depois a fala de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. O guia faz essa análise, essa comparação dos termos originais da pergunta de Isaac, né? Cadê o cordeiro, né? E aí Abraão responde ali, inspirado até pelo Espírito Santo de Deus, que Deus iria prover para si o cordeiro. Então o cordeiro que aparece ali, a pergunta de Isaac está se referindo a Jesus, que Deus se faria homem, né? Viria à terra como cordeiro para ser o sacrifício, né? Então, tem os termos ali usados, pela primeira vez o termo amor tem a ver com esse amor de um pai ali, de Abraão para com Isaac, e é o mesmo termo que é usado para Jesus como cordeiro, né? O termo cordeiro também ali tem a ver com Deus vai prover, no sentido de que era Deus iria se fazer o cordeiro, né? E aí mandou Jesus. Então é impactante isso. Olha aqui o que diz aqui, ó, no guia. A fé de Abraão em Deus era tão profunda que o fez acreditar que o Senhor seria capaz de ressuscitar seu filho caso oferecessem sacrifício. Talvez pudesse ter passado isso ali, né? Tá lá em Hebreus 11, 19. Essa história prefigurava o amor de Deus pela humanidade. Ele nos amou a ponto de dar o seu filho unigênito e então ressuscitou. Isaac também é chamado de único filho. Assim foi revelado o tipo de amor que Deus tem por nós, um amor que sacrifica. Então, o que Abraão demonstrou ali a Deus, queria sacrificar o único filho para adorar a Deus, né? E não ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. Deus chega ali e faz a analogia mostrando que ele daria o filho dele por nós, né? Que amor é esse, né? Impressionante como Gênesis já traz lá em Gênesis, na história de Abraão e Isaac, do sacrifício ali, Deus já revela o que ele faria pelo mundo, pela humanidade caída, né? Ó, não mate não. Então aqui, ó, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então, caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar e amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Então, chegou lá, Deus não deixou, a gente conhece o fim da história, né? E aí veio o cordeiro, ó. Então Abraão olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão amava seu filho Isaque e mostrou disposição em oferecê-lo em sacrifício, simbolizando o amor de Deus, entregando seu filho para nos salvar. Forte isso aqui, né? Então é isso. E para finalizar, o que a gente está estudando aí, nessa lição, né? Sábado, domingo e hoje, segunda. Outra citação da profetisa Ellen G. White, aqui, ó. As grandiosas verdades da história sagrada possuem surpreendente força e beleza, e têm tão grande alcance como a eternidade. Que conhecimento mais importante se pode obter do que aquele que esboça a queda do homem e as consequências do pecado que abriu sobre o mundo a maré das desgraças, que fala a respeito do primeiro advento de Cristo? Por isso, esses temas vitais do cristianismo estão revelados desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia toda fala a mesma essência. Cada um é um elo de ouro na cadeia perfeita da verdade profética. Então aqui, conselhos aos pais e professores. Tá? Então é isso, essa semana a gente vai estudar alguns detalhes que nos falam do grande conflito e que influenciou a vida das pessoas neste mundo e no universo, né? Então que a gente possa fazer um bom estudo aí. Lembrando que nada foi abolido, tudo na Bíblia fala a mesma coisa, fala a mesma mensagem, com analogias diferentes, com histórias que se completam, com detalhes que tem uma e não tem na outra, para que a gente possa entender a verdade que é uma só. Existe uma verdade só, a verdade absoluta, e a gente precisa pedir ao Espírito Santo o entendimento para poder encontrar e viver essa verdade, tá bom? Então, se você gostou, curte, comenta aí, se inscreve aqui no canal, tá? Essa é a forma que você tem para agradecer a gente por esse tempo, dá essa moral aí. É rapidinho, só clicar no botão se inscrever.
clica no sininho e aí tem 2 benefícios. Um é que você vai receber aviso dos vídeos que eu estiver postando aqui, de várias coisas, inclusive da parte do estudo da Bíblia, tá? E o outro é que você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo foi legal, foi importante e vai mandar esse conteúdo para outras pessoas que estão aí buscando entender a Bíblia. Então você vai ajudar a divulgar essa mensagem também do estudo da Bíblia para quem está precisando, tá bom? Então, conto com você nessa ajuda aí, tanto para você receber avisos quanto para você fazer esse conteúdo chegar para mais gente. E aí, a gente se vê no próximo estudo. Forte abraço, sucesso, fique com Deus.